A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Que bom ter você comigo aqui mais um dia no nosso devocional, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Hoje já no capítulo 14, do versículo 27 a 31, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Depois que terminou o jantar da Páscoa, no último vídeo, veja aí, Jesus e seus discípulos cantaram louvores a Deus, agradecendo a Deus, e partiram para o Monte das Oliveiras. Essa passagem fica marcado que Jesus vai mostrar para Pedro que Pedro vai falhar, Pedro vai negá-lo e Pedro vai traí-lo. É tão impressionante que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão retratar esta passagem. Nesses momentos finais da sua vida aqui na terra, antes da sua prisão, Jesus ainda se preocupa muito com os seus discípulos e com o que irá acontecer com ele mesmo daqui a pouco e com o futuro que os espera logo após. Jesus disse aos discípulos: vocês vão se escandalizar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Nessa frase, Jesus faz um alerta. Por isso, a atitude dos discípulos de negar Jesus, de abandonar, de fugir, não vai surpreendê-lo, porque Ele é Deus, Ele sonda os corações. Na verdade, Ele sabe tudo sobre nós, até os nossos pensamentos. Tudo isso nos mostra que a morte de Jesus estava nos planos eternos de Deus e que tudo que está para acontecer está no controle soberano do Senhor. Jesus avisou que todos se escandalizariam porque eles pensaram e até disseram que isso jamais aconteceria. Contudo, um pouco mais tarde, ao verem o seu mestre ser preso, ser açoitado, sofrer nas mãos dos líderes religiosos e dos romanos, logo eles rapidamente fugiram e abandonaram o seu mestre. Jesus não vai usar aqui todo o seu poder, toda a sua glória e autoridade que nós temos visto neste evangelho até aqui. Não, Ele não vai fazer isso. E Ele poderia fazer se Ele quisesse. Bastava uma só ordem, bastava só um estalar de dedos e legiões de anjos desceriam ali. Mas Jesus tem uma agenda criada na eternidade com o Pai e Ele vai cumpri-la. E temos que ser gratos a Deus por isso e muito gratos a Jesus. Jesus sabia que os discípulos ficariam decepcionados por causa da sua prisão, porque Ele não reagiria à sua prisão, por causa do sofrimento e da cruz. Mas ainda assim nós podemos perceber o amor, a preocupação, a compaixão de Jesus com eles. Jesus faz ali uma promessa consoladora e linda de que nem a morte e nem a fuga deles serão para sempre, serão definitivas, porque Ele vai ressuscitar. Ele veio para morrer em nosso lugar, assim Ele caminha firmemente para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Contudo, porém, todavia, Ele vai ressuscitar. E a ressurreição é o evento mais importante das Escrituras, de toda a história bíblica. Ela é a grande mensagem da Bíblia. A ressurreição é a nossa maior esperança, porque também nós ressuscitaremos e viveremos com Cristo para sempre, com Deus, com o Espírito Santo também. A morte não terá poder sobre Cristo, não terá poder para mantê-lo na sepultura. Ele vencerá a morte. Não perca os próximos vídeos. Jesus acrescenta que depois de Ele ressuscitar, Ele irá à frente deles para a Galileia. A Galileia foi o local onde eles começaram o seu ministério, onde foram chamados por Jesus, e agora também será um lugar de recomeço para eles. Ali não é lugar de honra, ali não é Jerusalém, ali não é o templo,
mas é a Galileia dos gentios, um lugar que era até desprezado e zombado pelos habitantes da Judéia. Lá, após vencer a morte, Jesus vai encontrar os seus discípulos ali fracassados, mas mesmo assim Jesus vai lhes dar uma vitória sobrenatural, e vai ajudá-los a superar as suas falhas. Ser cristão é isso, é tomar a sua cruz, porque nós sabemos que Cristo, que Jesus está na nossa frente, Ele vai na nossa frente, assim como Ele foi com os discípulos. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos restaura onde nós estivermos, na situação que nós nos encontrarmos, e Ele vai nos dar uma nova vida, a transformação, a quebrantamento, a arrependimento de pecados, a uma reconciliação com Deus. Somos novas criaturas e tudo se fez novo. Marcos vai destacar na sequência do texto que Pedro, cheio de confiança em si mesmo, sem medir as palavras mais uma vez, vai fazer uma afirmação presunçosa de que, ainda que os outros o abandonassem, ele jamais o abandonaria. Não. Ele coloca a ênfase sobre ele mesmo. Eu não te abandonarei, como se ele fosse melhor que os outros. Ele talvez achou ser mais espiritual, um super crente, mais forte, achando que estava pronto para ser preso e até ser morto junto com Jesus. Mas podemos ver que o que acontece é que a soberba de Pedro o levará a uma queda ainda maior que os demais. Jesus vai interromper a sua tentativa de ser herói com uma dura realidade. Pedro, não é assim que funciona. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes, Pedro. Os outros vão abandonar Jesus, sim, mas Pedro teve uma falta ainda maior, porque ele não vai negar Jesus nenhuma, nem 2, mas 3 vezes. Talvez Pedro não acreditou naquilo que Jesus tinha lhe falado naquela hora, mas é isso que dá. Autoconfiança, sem confiança em Cristo, sem a graça de Deus, sem orar, sem vigiar, sem se humilhar, sem fazer seus devocionais, pode trazer muito risco à sua vida cristã. Tanto que Jesus vai revelar a Pedro que aquela mesma noite a sua fraqueza será revelada e suas promessas serão quebradas. Com certeza, ser fiel a Jesus era um desejo do coração de Pedro, mas devemos lembrar que Pedro, assim como nós, é um humano, sujeito a falhas, e sabemos que nosso coração é enganoso, sabemos das nossas limitações e das nossas fraquezas. Jesus vai mostrar a Pedro que as nossas ações e nossas reações não podem simplesmente estar alicerçadas em nossa própria força. Jesus vai mostrar para ele que o orgulho precede a ruína, precede a queda. O apóstolo Paulo vai exortar que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a palavra de Deus também vai nos alertar que o que confia em si mesmo, o que confia em seu próprio coração, é um tolo. Não só Pedro, mas todos os discípulos ainda não compreendiam a necessidade de depender totalmente de Deus. Eles não estavam entendendo a necessidade de Cristo caminhar para a cruz do seu sacrifício. Por isso foi uma tremenda lição, pois viram que seu orgulho, sua convicção não eram nada, e eles fugiram e abandonaram a Cristo. Então as perguntas para a reflexão hoje são: e você? Tem se mantido fiel a Cristo, a Jesus, com suas próprias forças? Ou você tem dependido de Deus para manter o compromisso verdadeiro com Jesus e com a palavra, com o Evangelho? Será que ainda não negamos a Cristo? Pense como têm sido suas ações durante os seus dias. Seus pensamentos são cristãos? Você tem verdadeiramente dedicado tempo e sua vida a Cristo? Cuidado! Aqui nós vimos hoje que até o mais dos dedicados dos servos de Deus, como Pedro, erram e precisam da compaixão e do amor de Jesus. O pecado de Pedro, a falha de Pedro foi grave, sim, mas não foi imperdoável. Pedro recorreu à graça e à misericórdia de Jesus. E é Jesus mesmo que nos oferece essa vida, uma vida eterna. Possamos aprender com os erros de Pedro
e santificar a nossa vida a Cristo como o Senhor em nossos corações. Que essas verdades que temos aprendido aqui nestes devocionais nos ajude a ter mais humildade com o Pai, mais intimidade com Deus, para crescermos cada dia mais em graça diante deles. É tempo de olhar para Jesus, é tempo de tomar uma decisão e fazer a diferença de ser o sal da terra e a luz do mundo. Pedro só fraquejou porque confiou em si mesmo, na sua própria força. Mas a partir do momento que ele passou a viver firmemente alicerçado em Cristo, ele se tornou um homem de valor, foi maravilhosamente usado por Deus, Jesus foi apresentado a milhões de pessoas através de Pedro, e essas pessoas também tiveram suas vidas transformadas. Assim possamos entregar nossas vidas, nossos medos, nossas fraquezas, nossos pecados a Jesus. Busquemos o perdão que Ele nos dá, clamemos pela atuação do Espírito Santo em nós, para que sejamos transformados, a exemplo de Pedro, e que possamos ser instrumentos de Deus para a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos fortaleça na fé, nos dê coragem, nos dê ousadia para seguir Jesus, especialmente nos momentos que formos tentados a negá-lo. E que Deus te abençoe, que Deus te ajude a perseverar nesse caminho, em nome de Jesus.